CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. E o que a gente faz com aquele celular antigo que a gente já descartou de uso, né? Mas que está guardadinho lá no fundo da gaveta? Gilberto Sudré tem algumas dicas. Não é isso, Gilberto? Bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, viu, Fernanda? Os fabricantes lançam um celular quase todo mês, né? Ou seja, se bobear quase toda semana, a gente tem uma novidade aí de um modelo novo ou de um lançamento novo aí. E aí os usuários normalmente vão trocando de celular, né? Ou por causa da tecnologia, ou por causa de algum recurso novo que apareceu. E aí a pergunta que fica é o que a gente faz com aqueles celulares mais antigos, que já não suportam aqueles aplicativos todos, ou não suportam aquelas novidades que tem, né, de novos recursos dos aplicativos. E aí vamos dar algumas dicas aqui, né, para não deixar esses smartphones serem jogados no lixo, inclusive aumentando a questão do lixo eletrônico, né, que causa mal Isso. ao nosso Vamos pedir, meio ambiente. inclusive, Então, para os nossos ouvintes compartilharem o que eles fazem com esses celulares mais antigos. Podem mandar para cá, exatamente. 992994297. A gente quer as dicas de vocês também aqui na nossa programação. O que você faz com isso, Não, Gilberto? não vale falar que virou peso de papel, né? Tem que ter um uso um pouco mais interessante, né, do celular, né? Então, vamos lá. Vamos começar falando, né, de um recurso bem interessante que é os celulares, eles ainda continuam conectados, conseguem se conectar a uma rede Wi-Fi, por exemplo, e você pode, por exemplo, ouvir a CBN, né? Você botar seu aplicativo da CBN lá e ficar ouvindo, por exemplo, usar como rádio, né? Virar Da um CBN. radinho, adorei isso, Gilberto. Exatamente, entendeu? Pode ficar usando lá, eu coloco o aplicativo da CBN e fica ouvindo lá a CBN lá o dia todo lá sem precisar, né, nada diferente. Tá no Wi-Fi mesmo, não vai gastar plano de dados, então é uma boa ideia. Inclusive usando também outros aplicativos de streaming, de vídeo, assistindo algum vídeo em relação a isso, vira uma pequena televisão, um pequeno rádio, né, que você pode utilizar com o seu smartphone antigo, né, nesse caso. Outro recurso bem legal é o aplicativo chamado de Alfred, que é um aplicativo que ele transforma o smartphone antigo, né, numa webcam, uma câmera de videovigilância. Então você coloca o aplicativo lá naquele celular, liga ele na tomada e deixa ele lá no canto, por exemplo, da sala ou de um quarto, e através do mesmo aplicativo no seu smartphone, você consegue ver as imagens que estão sendo captadas pela câmera do celular antigo lá. Inclusive, no caso do Alfred, ele tem recursos, por exemplo, de detecção de movimento, visão noturna. Eu posso ter vários celulares antigos conectados no mesmo aplicativo, então posso ter várias câmeras ao mesmo tempo sendo monitoradas. Então é um outro recurso bem interessante que você pode usar num smartphone antigo. O Alfred não consome muito recurso, então ele pode ser utilizado para isso. Alguns smartphones também, em algumas televisões mais modernas, eu posso usar o smartphone com um pequeno aplicativo da própria TV como um controle remoto. Então, ou seja, eu posso usar o aplicativo da TV no smartphone e aí eu consigo mudar de canal, mudar a entrada, aumentar ou diminuir o volume, né, da televisão. Então, também é um recurso bem, bem legal. E pode ser utilizado também, né, se eu pego um smartphone desses mais antigos, conectar numa caixinha Bluetooth de som, né, e ser um sistema de som, né, que eu conecto, no caso eu falei da CBN ou numa rádio de música, e aí eu consigo ouvir as músicas ou no Spotify, por exemplo, os ambientes esses portais de música, para fazer ouvir músicas diferentes nesse caso. Então, vários tipos aí de aplicações que a gente pode fazer com os smartphones antigos. Todos esses recursos que eu comentei não exigem smartphones muito sofisticados, básicos já conseguem funcionar para isso, e eu não preciso jogar fora o smartphone e aí com isso aumentar o lixo eletrônico. Gente, eu estou adorando essas suas dicas, Gilberto. É legal. É bom que a gente dá um fim, né? Dá um uso para o smartphone, que não é barato, né? Que não são baratos, e a gente pode usar até o fim da vida mesmo dele, né? Aqui em casa, ó, tem uma ordem hierárquica, viu? Aquilo que eu vou passando, né? Eu vou substituindo, eu vou passando à frente. Não tem nada Uma jogado no boa. fundo da gaveta, não. Aqui a gente vai passando. Aí vai para o meu pai, vai para minha filha, a gente vai distribuindo. É isso aí. O importante é dar um uso, né, adequado para o smartphone, para que ele não fique, não vá para o lixo, nem fique lá perdido no fundo de uma gaveta.
Isso aí, gente. Temos, então, ó, o espaço aberto para a sua participação. Os nossos ouvintes podem dizer o que eles fazem com esses equipamentos, né, que foram substituídos. O mais comum aqui é o smartphone, através do nosso telefone de mensagem lá no smartphone mesmo que você usa, 992994297. A Patrícia, inclusive, tem um placar aqui do Twitter, não é mesmo, Patrícia? Exatamente, Fernanda. Tá lá no nosso Twitter, @CBN Vitória, o que você fez ou faz, né, com os seus celulares antigos. 50% até agora disse que vendeu ou descartou. E os outros 50% diz que usa para outras funções, como o Gilberto falou, para radinho, né? Tem gente que também usa como HD externo. Como assim, Gilberto? Usa como se fosse um pendrive, né? Como se fosse um coloca pendrive. conecta no smartphone, no computador, e usa a memória interna do smartphone como um pendrive. É um uso interessante também. E não deixa de ser um uso útil, né, do smartphone. É uma boa ideia. Ai, gente, eu não entendi como é que faz isso. É como você coloca o smartphone conectado no computador, ele aparece como se fosse um cartão de memória, né? Tá, E aí você pode se salvar, o dispositivo pode ou não ser conectado, é isso? Não, aí você conecta o smartphone via um cabo USB no computador e o computador reconhece o smartphone como se fosse um pendrive. Aí você consegue colocar arquivos ali, aí conectar depois esse smartphone num outro computador e ler os arquivos que estavam salvos ali dentro. Ele não usa como smartphone especificamente, ele usa a memória interna do smartphone para armazenar arquivos e o seu é um dispositivo de memória temporária que você pode levar para vários computadores diferentes. É uma boa Olha, ideia. o que é legal, Gilberto, é que os ouvintes estão dizendo que não, a opção não sei o que fazer ou guardo como relíquia não tem adesão, viu? Muito bom, exatamente. O pessoal tá usando, né? Pelo menos está fazendo um bom uso aí até o final, né, dos smartphones. Muito bom. Pois é. Ah, chegou um aqui, ó, o Miguel. Esse guarda como relíquia. Ele disse que eu tenho celulares guardados que viraram memória. O memória do passado da telefonia. É bem válida. Essa ideia do Alfred é bem válida. A Jaqueline aqui em casa, e assim, aqui também o celular vai passando de mão em mão para a família, viu? Muito bom. É a maneira mais simples da gente manter todo mundo sempre com o celular novinho, viu? Exatamente. E aí, talvez uma pessoa que use o smartphone só para ligação, usa poucos aplicativos, talvez um smartphone mais antigo, que não tenha todos aqueles recursos ou capacidade de memórias, é o mais que suficiente para que essa pessoa utilize. Então, é um bom uso também, você passar o smartphone para uma pessoa que tem um uso mais simples, né, do smartphone, não tem aquele uso sofisticado, aplicações grandes ou aplicações que tenham algum tipo de uso, exigem algum tipo de recurso especial do smartphone. É isso, a gente vai continuar aqui aguardando. Ó, chegou mais um, Fabrício. Olha que legal, ele deixa o aplicativo do banco e não leva o celular. Eu acho que deve ser um celular melhor, né? Para rua, para não ser assaltado. É uma boa, interessante. Se ele tem um smartphone que tem atualização, que tem um antivírus, e ele usa esse smartphone só para a parte de banco, melhora a segurança, né? Porque você não vai instalar nenhum aplicativo adicional ou tem a chance de instalar um aplicativo malicioso no smartphone. É um raciocínio interessante também. Gente, olha como tem sugestão, né? E assim, eu nunca tinha parado para pensar também na dica do Fabrício. É interessante, uma dica interessante realmente dele, né, de usar o smartphone só para banco. É uma boa ideia. Ó, tem mais um aqui, a Giovana. Tem um LG antiguinho, mas é o meu radinho que eu levo para tudo quanto é canto. Tá vendo? Então, isso aí, muito bom. Alguns smartphones, inclusive, têm rádio, né? Não usa a internet, usam o rádio, a comunicação ou a recepção de ondas de rádio mesmo, que pode ser utilizado como rádio também, sem dúvida nenhuma, né? Só com que você pode sintonizar rádios FM, por exemplo, como a CBN, no seu rádio, no seu celular, sem precisar de internet. Ó, o Alex faz dinheiro, sabe o que ele faz? Ele entrega o antigo para pegar o novo, aí tem a base de troca. Sim, tem algumas. Você paga a diferença, né? Exatamente, tem alguns fabricantes que fazem isso, inclusive, né? Você pode entregar o seu celular, até algumas lojas também fazem. Pode entregar o seu celular antigo e lhe dar um desconto, né, na compra de um celular novo. É uma boa ideia também, ou seja, de qualquer forma está dando um bom uso, né, para o smartphone. Ó, a Renata e o Giovanni também estão se entregando aqui, dizendo que eles guardam. A Renata disse que até pouco tempo ela tinha um azulão da Nokia e aquilo sim que era celular.
Aquele celular da Nokia, aquele era a gente considera um Jeep, viu? Ele não quebrava de jeito nenhum, era um excelente aparelho. Isso aí. O Giovanni, ele conta que ele tem um saudosismo de guardar um item de algumas coisas, tá? O primeiro item, ele tem a primeira calculadora, ele tem o primeiro notebook, o primeiro celular, enfim. Ele sempre tem esse saudosismo aí de guardar uma coisa de recordação. É interessante, interessante mesmo. A Ana também, olha, usa o celular antigo como disfarce para assalto. O que a gente faz? Bota o antigo e o novo na bolsa, se por acaso a gente for assaltada, entrega só o antigo? É isso? Deve ser isso, né, Ana? Exatamente, esconde o novo e deixa o antigo mais ou menos à vista, né? Então é uma estratégia interessante também. Olha, o Anderson usa como rádio e TV e como roteador no carro para os demais integrantes. Se ele tem um chip de 4G, por exemplo, no smartphone, usa ele como roteador e ele distribui o Wi-Fi dentro do carro através do smartphone. Olha quantas ideias interessantes, hein? Muitas ideias, dicas interessantes dos nossos ouvintes aí sobre usos, né, alternativos dos aparelhos antigos. Muito bom. Isso aí. Ó, e o placar mudou, tá? Lá no Twitter a gente já tem uma nova parcial, Patrícia. Temos sim, Fernanda. Ainda nessa divisão, tá? Parte dos ouvintes diz que vendeu ou descartou da forma correta, né? 50%. Deixa eu dar mais. Não, peraí, deixa eu dar uma atualizada aqui, porque já mudou de novo. É isso aí. 30%, 33% diz que já vendeu ou descartou da forma correta o celular e os outros 66% diz que usa para outras funções. Até agora, no Twitter, ninguém foi como os nossos ouvintes dizendo que guarda, né, para relíquia ou mesmo aqueles que não sabem o que fazer com o celular. Cada um já tem seu destino. Gente, eu já tenho uma outra dica maravilhosa aqui de ouvinte, o que fazer com o celular antigo, o Gladson. Ele diz que guarda na gaveta porque serve de lanterna em dia de apagão. Olha só. Olha, também, ó, tá vendo? Quantos usos diferentes que o smartphone antigo consegue ter, né? Muito interessante. Realmente muito boas as dicas dos nossos ouvintes aí. Todo mundo antenado, né? Todo mundo ligado mesmo aí no uso, no reaproveitamento, não é? Reaproveitamento do aparelho, exatamente. Muito bom, muito bom. De vez em quando a gente tem que dar uma carga nele, né? Exatamente isso. Como o aparelho está em uso, né? Ou seja, eu vou com alguma frequência, tem que ter uma carga em alguma situação. Mas como o uso normalmente até esporádico, ou que não usa aplicativos que consomem muita bateria, até eu imagino que seja a carga que tem um pouco mais espaçada, né? As cargas entre necessidade de recarregar o aparelho. O João diz, neste momento eu estou ouvindo a CBN no meu celularzinho antigo, numa caixa de som amplificada. Que legal. Esse é o Rock. Patrícia, me ajuda aí. Rock Luiz... Oi, Fernanda, é o Rock Não, Luiz, na verdade o nome dele é o Vitória, Rock. Isso, e ele está em João Neiva. Tá. Não é isso, Paty? Isso, exatamente, Fê. Então, ele disse que está ouvindo a CBN no nosso aparelho celular antigo. Virou caixinha de som amplificado. Muito bom, viu? Gilberto, você já tem milhões de outras soluções agora para indicar para os próximos, viu? Viu? Exatamente. Bom, excelentes dicas aí dos nossos ouvintes aí, todo mundo ligadão aí no reuso, né? Na aplicação do smartphone antigo. Muito bom. É isso aí, mais um aqui, nossa dica da produção aqui, o Adalberto dizendo que também cria essa estratégia. Tem sempre um celularzinho antigo, já que ele usa o transporte coletivo, caso alguém o aborde, tá? Viu? Muito bom. Nada de dar o iPhone novo. Não, de jeito nenhum. Vamos dar aquela paradinha pro Repórter CBN, Gilberto? A gente volta Combinado. Já com os assuntos que marcaram a semana e tem mais participação de ouvinte. Não para de chegar aqui. CBN Tecnologia desta sexta-feira, a gente fala daqueles smartphones que foram substituídos por aparelhos mais novos, mais modernos, mais rápidos, mas que estão guardadinhos lá no fundo da sua gaveta. Gilberto Sodré trouxe algumas formas da gente reaproveitar esse aparelho e os ouvintes, então, estão aqui bombando, Gilberto, com inúmeras dicas preciosas. Eu tenho dois aqui que são motoristas, o Isaac e também, deixa eu voltar aqui, o Ricardo. Ambos utilizam o celular antigo como GPS numa forma de localizador. Muito bom também. Realmente
pode deixar até no carro, né? Lá já plugado no carro e usa o GPS. Tem que ter normalmente até um plano de dados, né? Pequeno até, que é para usando com o Google Maps, e é uma excelente utilização também do GPS. A gente pode observar, inclusive nessas excelentes dicas dos nossos ouvintes, Fernanda, a quantidade de equipamentos que existiam que foram substituídos pelos smartphones. Então, relógios, rádios, GPS, lanterna, máquina fotográfica, tudo isso, todos os aparelhos que tinham uma função única, específica, foram todos eles substituídos pelo smartphone. Muito interessante. O Jorge é mais um aqui, ó, que diz que ele deixa o celular escondidinho dentro do carro, conectado no carregador e serve como rastreador de veículos. A parcial aqui do Twitter deu uma mudada. Vendi ou descartei 42,9%, guardo todos como relíquia 14,3%, uso para outras funções 42,9% e não sei o que fazer 0%. Tem também aqui, olha, mais gente participando. O João Batista. Vamos tentar ouvir aqui a fala do João? Deixa eu tentar exibir esse áudio juntos aqui. Não consegui ainda. Gilberto, bom dia. Ó, tecnologia, né? Dá para exibir áudio de vez em quando. Eu faço justamente o que você diz aí, ó. Eu tenho uns 3 aqui, mas um é somente para ligar na CBN, ok? A opção, então, que você diz aí é justa. Um bom dia. João Batista. Ai, seu João, como é bom tê-lo aqui conosco, né, Gilberto? Obrigado, seu João. Obrigado pela audiência aí. Excelente dica aí de usando o smartphone aí para ouvir a CBN aí no aplicativo da CBN. Muito bom. Isso aí. Agora vamos para os nossos destaques? Viralizou. Muito bem, Fernanda. Essa semana, a Câmara dos Deputados aprovou um decreto legislativo que contempla a adesão do Brasil à Convenção de Budapeste. O que é a Convenção de Budapeste? Por que isso é tão importante? A Convenção de Budapeste é um tratado de 2001 que vários países, mais de 60 signatários, são mais de 60 signatários, ou seja, países que assinaram essa convenção, que trata de crimes digitais. E o Brasil aderindo, né, à Convenção de Budapeste, vai facilitar, inclusive, a troca de informações entre países sobre exatamente aqueles crimes digitais transnacionais. Então, é uma grande coisa. Tem muito tempo que o Brasil está discutindo a aprovação e a adesão a essa convenção, e agora parece que vai funcionar. Isso vai melhorar bastante a eficácia e a eficiência das polícias em investigar esse tipo de crime. Muito bom, né? Essa semana também uma notícia interessante que me chamou a atenção. O Twitter está testando uma ferramenta que avisa os usuários quando eles estão prestes a entrar numa discussão, vamos chamar assim, né, na rede social. Então, a ideia é que um tipo de postagem, né, que alguém faça, o Twitter vai marcar, né, nessa ferramenta, vai marcar com um pequeno símbolo azul, né, do lado, dizendo assim, olha, isso aqui é uma postagem que potencialmente pode gerar uma discussão, né, ou seja, uma briga dentro da internet. Então, veja que interessante, né, já, tipo assim, né, se você quer comentar sobre esse post, se prepara que pode ser que ele gere uma grande discussão, né, dentro da rede social, né, para isso. E uma última notícia que me chamou a atenção também, a gente teve segunda-feira aquele evento aquele apagão, né, no WhatsApp, Instagram e Facebook, e o Procon de São Paulo agora está notificando o WhatsApp sobre o apagão e pode gerar uma multa de até 10 milhões de reais ao WhatsApp sobre isso, né? Ou seja, então o Procon de São Paulo intimou o Facebook a explicar exatamente o que aconteceu, e as pessoas que se sentiram prejudicadas pelo apagão, já que usam como um serviço comercial de venda ou de oferta de serviços e produtos, podem, inclusive, de alguma maneira, pleitear isso, né, provando, obviamente, que houve prejuízo na questão, pode pleitear isso contra um ressarcimento desses seus danos contra o Facebook ou contra o WhatsApp. É isso, Gilberto. Te agradeço pela participação e pelas dicas de hoje, hein? Obrigado, Fernanda. Obrigado aos ouvintes pelas excelentes dicas, que realmente foram muitas dicas muito interessantes. Obrigado aí a todos pela participação, pelas dicas aí. Um excelente final de semana para todos e quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Isso aí.